Gravando. E aí? Vamos faltar só um minutinho para as pessoas irem entrando, se acomodando. Enquanto isso, vou dar as boas-vindas. Acho que todo mundo já me conhece, mas para os novos, eu sou a Tita, trabalho na coordenação de eventos do GAN e vou dar algumas instruções iniciais para a gente começar o evento. A gente tem uma duração máxima de 1h30, já considerando as perguntas, e a gente vai ter a apresentação, né, com um roteiro para ser seguido. Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só escreverem aqui no chat, eu vou filtrar as perguntas e o Wilson, nosso diretor daqui do GAN, vai fazer as perguntas interagindo com a Renata. A gente vai gravar esse evento, então, se vocês quiserem depois revisitar, né, ou ver o conteúdo novamente, vai estar disponível lá no YouTube e nas redes sociais do GAN. Queria agradecer muito aos nossos patrocinadores por apoiarem todas as nossas iniciativas, que são, além dos eventos online do Radar GAN, a gente também tem os podcasts, tem a publicação de conteúdos específicos. É só vocês acompanharem tudo no site da gente. Então, muito obrigada para o Google, a Rede Globo, Verizon Media e Grupo Jovem Pan, sem esquecer também do apoio que a gente tem da agência Tripé Digital, da APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing e Nation Filmes. Então, agora eu vou passar para o Wilson Negrini, da diretoria do Grupo de Atendimento e Negócios, para apresentar a nossa palestrante do dia, e bom evento para todos. Wilson, é com você. Obrigado, Tita. Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando sequência à série de palestras que a gente vem fazendo do Radar, a gente trouxe hoje a Renata Altemari, que é gerente de agências do Twitter. Eu vou apresentar um pouquinho quem é a Renata, e ela já vai entrar direto na apresentação, e a gente faz as perguntas no final. Como a Tita falou, vocês coloquem as perguntas aqui no chat, por favor. O nosso intuito aqui hoje, obviamente, como todas as palestras e eventos do GAN, é capacitação, e como que os profissionais de atendimento e negócios podem aprender com o que vem acontecendo, o que a Renata e o pessoal do Twitter tem para ensinar para a que a gente possa tanto nos capacitarmos como dividir esse conteúdo com as equipes que a gente trabalha. Então, a Renata está há mais de 5 anos no Twitter, ela liderava a área de soluções de vídeo para a América Latina, e em 2020 ela assumiu o cargo de gerente de agências, responsável pelo relacionamento com agências de publicidade e com a plataforma. Ela tem mais de 13 anos de experiência, já passou pelo Google, já foi Famous, a cervejaria, já foi JWT, então ela conhece bastante desse nosso mundo, e o tema que ela vai falar hoje é o Twitter e as agências no contexto da pandemia. Bem-vinda, Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e fique à vontade. Obrigada, Wilson, obrigada, Tita. Pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ter esse papo hoje. Eu gostaria muito de ver alguns, assim, vocês começarem a ver minha tela. Thumbs up. Está apresentando. Tá aparecendo. Foi? Legal. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao GAN pelo convite, pelo espaço. Eu tenho tido o prazer de acompanhar algumas das conversas que vocês fizeram, assim, nessas palestras do Radar, tem sido extremamente rico, então espero que a conversa hoje seja tão produtiva quanto as que eu consegui participar nos outros dias. Sou a Renata Altemari, o Wilson já me apresentou, quem quiser me seguir no Twitter pode ficar à vontade, @Renata Altemari. E quando eu fui convidada, né, para falar hoje sobre o tema maior era as fronteiras que caíram quando nos descobrimos na dinâmica do trabalho remoto. Uma coisa que eu quero pôr aqui, eu até comentei com o Wilson, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, eu gostaria muito mais que esse fosse um bate-papo do que uma apresentação e só no final a gente chegasse nas perguntas, então adoraria ouvir de vocês também as perguntas. E assim que eu recebi o tema de hoje, eu fiquei, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça, daí compartilhando um pouco de uma experiência pessoal, foram, na verdade, todas as barreiras que surgiram quando a gente se descobriu num trabalho remoto, né? E dando um contexto, eu estou no Twitter há quase 6 anos, então estou há mais de 5 anos, estou há quase 6 anos no Twitter, e no começo desse ano eu fui convidada pela Fiamma, que é a nossa presidente, a Fabi Manfredi, diretora comercial,
de vir para essa posição de gerente de agências, de head de agências, e quando eu estava pronta para entrar na cadeira, ir para o mercado e começar a fazer minhas reuniões, começar a fazer minhas conexões, é o momento que a gente recebe a comunicação da empresa pedindo para a gente ir para casa, né, trabalhar de casa, trabalhar remotamente, sem muito um prazo para quando a gente fosse voltar, cancelar as reuniões presenciais. E aquilo foi, naquele primeiro momento, um choque para mim. E eu conto, porque eu imagino que vocês todo mundo teve esse primeiro momento de choque. E se a gente acelerar 4 meses depois, acho que a gente está aqui, tendo esse papo que eu acredito que vai ser muito positivo. Eu tive a oportunidade de fazer várias reuniões, vários cafés virtuais, como eu gosto de chamar. Eu acho que esse ano valeu pelos meus últimos 2 anos de tanta troca, de tanto aprendizado, de tanta reinvenção. E lógico, não que foi fácil, acho que também falando de um lugar de privilégio, eu trago um pouco desse contexto porque eu consigo fazer um paralelo do que eu vi da indústria de publicidade nesse período, né? Então, um primeiro momento muito nebuloso, né? Ninguém muito preparado para... Opa! Ai, desculpa. A apresentação aqui sumiu. Acontece, foi, voltou. Ninguém muito preparado, assim, para atuar nesse momento sem precedentes, né, sem playbook, sem regras. Daí a gente passa para um segundo momento que a gente já começa a se adaptar, que a gente entende qual que é essa nova realidade, a gente começa a se reinventar. E eu acho que a gente está entrando aí num terceiro momento, que está entrando no segundo semestre desse ano, depois de um trimestre muito difícil. Eu tenho tido conversas com uma visão mais positiva para o segundo semestre, não que eu estou dizendo que vai ser fácil, mas é isso que eu gostaria de propor hoje. Eu queria propor um olhar para frente, um olhar otimista, contar um pouco da perspectiva do Twitter nesse contexto, o que tem sido muito desafiador. Então, o que a gente tem feito, como a gente tem atuado em 3 principais prismas, né? O primeiro deles é Twitter como uma empresa global. Então, assim como as agências, as empresas, todas as empresas foram impactadas por essa crise que a gente está vivendo. Então, da forma de trabalho até o impacto de resultado. Então, o que isso significa para o Twitter? Eu queria dividir um pouco com vocês algumas coisas que me marcaram, trabalhando nessa empresa global. O Twitter como uma solução de negócio para as marcas. Então, gostaria de falar um pouco do proposta de valor da plataforma e o que a gente tem visto de mudança de comportamento durante a pandemia e como as marcas têm atuado nessa mudança de comportamento. A gente fala que o Twitter é o grande termômetro da sociedade, o pulso, então é muito interessante acompanhar as conversas que estão acontecendo no Twitter. E, finalmente, uma perspectiva de como o Twitter tem trabalhado com as agências, que é exatamente essa minha área de atuação. Então, acho que foi um momento muito difícil, as agências acredito que foram as primeiras ou as mais impactadas quando a crise chegou. Então, como a gente tem trabalhado muito próximo deles nesse momento delicado que todos nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa, acho que a primeira fronteira que caiu foi alcançar a verdadeira diversidade, né? Então, eu não sei quantos vocês acompanharam, independente se isso vai ser para sempre ou não, acho que a nossa nova realidade é trabalhar de casa. E 2 meses depois que a gente estava trabalhando de casa, o Jack Dorsey, que é o nosso CEO, comunica, né, numa entrevista, ele fala que se os funcionários do Twitter quisessem trabalhar para sempre de casa, eles poderiam. E quem viu essa notícia na época gerou muita conversa, muito questionamento, e pode parecer um caso isolado, mas na verdade ele veio de uma iniciativa, né, de um foco da empresa desde alguns anos atrás, que é um processo de descentralização, que a gente fala, né, que está rolando há mais de um ano. O Jack, ele tem essa visão que a gente só vai conseguir atingir a diversidade quando as pessoas puderem ter posições globais onde quer que elas estejam. Então, eu sou Renata, eu sou uma brasileira, eu posso sim aceitar um desafio global como líder global e eu não preciso necessariamente mudar para Nova York, para São Francisco, que são os nossos principais escritórios, né?
Então, lógico, eu acho que a conversa de diversidade, ela é muito mais ampla, né? A gente tem a questão de diversidade racial, de gênero, mas o que eu acho muito interessante dessa visão do Jack bom, não é trivial implementar isso, mas a gente reconhecer que o trabalho remoto tem permitido diversas possibilidades e acelerar uma transformação aí que vai perdurar para o resto da pandemia, independente de qual tempo que é o nosso isolamento social ou não. E a segunda fronteira que cai é a fronteira dos playbooks, né? Então, numa indústria que existem playbooks e benchmarks para tudo, eu acredito que a gente se adaptou bem ao trabalho remoto, para quem tem esse privilégio, essa oportunidade de sim trabalhar de casa, mas é muito importante a gente reconhecer que a gente vive em tempos sem precedentes e que sem playbook a gente está ao mesmo tempo aprendendo, então buscando informação, buscando novas referências. Eu acho que a questão da diversidade traz muito isso, da gente ter novas referências, ter novas informações, mas a gente também pode pensar em implementações mais simples, como ouvir os nossos funcionários, né? Eu trago um exemplo do próprio Twitter. A gente tem um mantra trabalhando no Twitter que é #LoveWhereYouWork, né, que é ame onde você trabalha, e a gente quer garantir que isso não é apenas uma retórica. Então, no começo da pandemia, o Twitter faz uma pesquisa para entender as dificuldades, os anseios, os desejos dos seus funcionários, e meses depois ele está novamente fazendo essa pesquisa para uma nova tomada de decisão, né, então eu, nessa última semana, acabei de completar essa pesquisa em relação aos meus anseios, minhas dificuldades, meus desejos, né, e isso porque os funcionários contribuem muito para a cultura da empresa. É importante a gente sentir que a gente está fazendo parte disso e parte dessa nova fase que virá, que a gente ainda não sabe como vai ser, com certeza. Eu acho que a gente pode fazer apostas, mas com certeza não está claro aí o futuro que está por vir, mas tem sido muito rico saber que as vozes dos contribuintes está sendo considerada nesse momento de tomada de decisão. E de uma perspectiva de negócio, eu queria falar um pouquinho mais da estratégia que a gente tem tido como empresa para garantir um crescimento contínuo, mesmo pós-pandemia. Então, acho que a estratégia macro não muda. Lógico, a gente tem adaptação do plano de ação, todos tiveram, né, mas os nossos 3 pilares estratégicos, eles não mudam, que são produto, conteúdo e marcas. Então, falando de produto, o foco da empresa nos últimos anos tem sido trazer melhorias que tornam a experiência do Twitter mais fácil, mais simples, mais seguro, e que reforça o propósito da plataforma, que é servir a conversa pública da internet. A gente quer garantir que cada vez mais as pessoas tenham um ambiente saudável para os nossos usuários e para os nossos parceiros, que são marcas e produtores de conteúdo, de virem aqui e se conectarem. Então, o Twitter tem desenvolvido um trabalho contínuo nessa frente há alguns anos. Eu sei que é um tema que está mais em pauta agora, mas para o Twitter esse tema foi sempre muito importante, e vai desde o combate a tentativas de manipulação de conversas na plataforma, até o desenvolvimento de novas formas de dar acesso às informações confiáveis que as pessoas que utilizam o serviço vão buscar. Então, alguns exemplos, né, que ajudam nesse combate para transformar o ambiente mais saudável, a gente tem, por exemplo, em outubro de 2019, a gente baniu anúncios políticos da plataforma, abrindo mão de receita, porque a gente acredita que a mensagem política ela deve chegar às pessoas de maneira orgânica e não de maneira impulsionada, né, promovida. Nós fomos a primeira plataforma a atuar em tweets de líderes globais, de uma maneira que infringiam as nossas regras, seja por glorificação de violência ou contra a informação oficial de um órgão de saúde, que foi o caso de Covid, e até mesmo que os nossos relatórios de transparência, que desde 2012 a gente publica
medidas corretivas que o Twitter tem fazendo, solicitações judiciais que a gente recebe, com esse intuito realmente de dar transparência de tudo o que está acontecendo. Eu vi no começo, o Juan fez uma pergunta de eleições, eu espero que aqui responda um pouco disso, que é como a gente tem se posicionado em relação a isso. E outra frente para permitir esse ambiente muito rico para a busca de informações confiáveis, num ambiente seguro, é a própria aba Explorar. Quem está no Twitter provavelmente já conhece essa aba. Eu sou particularmente bem viciada nessa aba, é a aba que você acessa com a lupa, bem no final aqui, infelizmente na imagem não está aparecendo, mas quem também tiver o celular pode escanear o QR Code que vai exatamente para essa página dentro do aplicativo. Esse é um ambiente onde vocês vão encontrar tweets em tempos reais de assuntos divididos entre diversas categorias. A gente tem notícias, esportes, diversão, entretenimento. E esse ano, com a pandemia, a gente lança a categoria específica para a Covid. Parte do conteúdo, né, que está disponível nessa aba, ele é selecionado, ele é curado pelo nosso time de curadoria, que é um time de jornalistas, que ele faz uma organização de tweets de diferentes perfis, que são perfis confiáveis, que ajudam a contar a história e dar um contexto do que está acontecendo dentro de aquele determinado tema. Então, o Covid ajuda a gente a aterrissar muito bem, mas a gente tem vários outros temas acontecendo na plataforma, entre esporte, diversão e entretenimento. Tem uma pergunta? Não, beleza. Eu não consigo ver vocês, então eu tenho algumas, mas vou esperar um pouquinho, você continuar um pouquinho, e depois eu faço algumas perguntas, tá bom? Beleza, beleza. E daí eu sempre gosto, quando eu tô falando de produto, e vindo da área de produto, né, que antes de estar em agências eu estava na posição de head de produto, eu acho que é sempre importante a gente reforçar que esse trabalho de melhoria é um trabalho muito dinâmico, né, ele é um trabalho contínuo, a gente está sempre olhando a transformação do mundo e buscando atender das melhores formas os nossos usuários, considerando essas mudanças. Então, a gente parte do princípio que a única constância nesse contexto é a mudança. Então, a gente está falando aqui, eu estou falando de algumas iniciativas que a gente tem feito em relação ao produto, com certeza daqui a um mês a gente vai ter mais um monte de novidade. Deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta. Já que você está falando de mudança, tinha uma pergunta especialmente falando sobre isso. Você sentiu alguma mudança no comportamento da audiência em termos do que é compartilhado, o que as pessoas postam, o que elas falam, o engajamento das pessoas durante esse momento que a gente está vivendo? O Twitter percebeu um movimento diferente da audiência? Sim, a gente percebe um movimento diferente, até porque, e eu vou até endereçar um pouco isso mais para frente, Will, que as pessoas no isolamento elas ficaram mais dentro de casa e elas tiveram um consumo maior de mídia. Então, desde televisão, as mídias digitais, a gente vê um crescimento expressivo do uso do Twitter, tanto de aumento de número de usuários, quanto tempo na navegação. Então, no primeiro momento foi muito a busca por informações em relação ao Covid, no segundo momento foi uma busca, na verdade, de fuga. Acho que as pessoas já tinham entendido que era o Covid, então elas voltam a se conectar aos seus temas de interesse. Eu quero trazer um pouquinho mais para frente exatamente esses insights que a gente foi tendo e como as marcas foram atuando em cima dessas mudanças que a gente teve de comportamento. Legal, tá bom. Bom, daí, se você ficar com dúvida mais para frente, daí você me fala. Um segundo pilar tem sido super importante, é o pilar de conteúdo, né? A nossa estratégia de conteúdo, a gente faz parcerias com produtores de conteúdos, emissoras de TV, rádio, jornais, jornalistas, que trazem um conteúdo muito rico para a plataforma, seja como fonte de credibilidade ou como fontes de entretenimento de qualidade para os nossos usuários. E aqui eu gosto sempre de dar uma pausa, né, quando eu falo muito dos nossos parceiros de conteúdo, para falar da força que vídeo tem ganhado no Twitter. Eu não sei o quanto isso é claro, mas hoje vídeo no Twitter representa 50% da receita da empresa, isso já faz mais de ano,
Então, muitas das parcerias que a gente busca com esses parceiros, né, de conteúdo é em torno de vídeo, inclusive de live streaming, né? Então, a gente tem uma área dedicada a estabelecer essas parcerias que vão em frente de conteúdo de entretenimento, notícias e esportes, sempre buscando, selecionando esses parceiros a dedo e trabalhando com conteúdo brand safe. Por outro lado, o que esses parceiros ganham como um benefício é a possibilidade de amplificar, né, complementar a sua audiência e monetizar o conteúdo que eles trazem para a plataforma. E, finalmente, né, a gente entra nesse terceiro pilar, que daí me dá o gancho para falar um pouco do Twitter como uma solução para as marcas, de qual que é o propósito, né, qual que é o papel da plataforma. O Twitter é o que está acontecendo no mundo, que as pessoas estão falando. Todo dia as pessoas vêm ao Twitter para se conectar e para conversar, descobrir o que está acontecendo em torno dos seus interesses. E é por isso que a gente fala, eu até dei uma palhinha no começo, que o Twitter, ele é esse termômetro da sociedade, ele é o pulso do que está acontecendo. E é por isso que grandes movimentos sociais, eles começam no Twitter. Então, se a gente olhar para a hashtag Vidas Negras Importam, ela surgiu desde 2016, ela é a hashtag mais utilizada na história do Twitter, com mais de 30 milhões de retweets. A gente também tem o caso da hashtag Deixa Ela Trabalhar, que foi criada durante a última Copa. Eu não sei se vocês lembram desse acontecimento, mas foi quando uma jornalista foi beijada durante o trabalho, ela ia começar a fazer uma cobertura ao vivo e tentam beijar ela ao vivo, e quando surge esse movimento de Deixa Ela Trabalhar. E a gente percebe que todas essas conversas, elas acabam extrapolando o Twitter, né? Elas vão além da plataforma e elas têm um impacto no mundo real, e um impacto geralmente muito positivo, e isso também inclui as marcas. Daí, para ajudar a aterrizar um pouco isso que eu estou falando, além de Vidas Negras Importam, Deixa Ela Trabalhar, eu trago alguns exemplos, que eu acho que sempre ajudam a gente a ilustrar um pouquinho mais de como que funciona. Eu, particularmente, não entendo muito de futebol, mas eu super entendo do Twitter, e eu gosto muito desse caso do Honda. O Honda, ele é um jogador muito famoso no Japão, pelo que eu ouvi dizer, ele é um jogador muito bom no Japão, e estavam tendo conversas no Twitter, especulações de possíveis jogadores gringos que poderiam ser contratados para os times aqui do Brasil, e a conversa cresceu e ganhou uma proporção que chegou no Honda, né? E o Honda, ao saber dessa discussão, dessa conversa, ele fala, né, por que vocês não me oferecem? Eu tenho certeza que eu ainda sou um dos melhores jogadores da Ásia. Isso, obviamente, faz um boom nas conversas sobre o assunto, as pessoas começam a apoiar, principalmente para a contratação do Honda no time do Botafogo, as conversas começam a bombar em torno disso. Surge uma hashtag, inclusive, em japonês, que significa Honda Come to Brazil. Eu não sei, é um meme muito famoso, né, no Twitter, Come to Brazil, nesse caso era Honda Come to Brazil em japonês, é isso que essa hashtag representa. Ele chegou a ficar no Trend Topic do Brasil por algumas horas, como a gente vê aqui, e gerou engajamento até com marcas. Então, a Samsung aproveitou da oportunidade, entrou nas conversas para falar, poxa, se o Honda for contratado com uma possibilidade de patrocínio, com o Honda chegando no Brasil, e eventualmente isso acabou se tornando realidade. Eu não sei se a gente tem alguém que torce para o Botafogo aqui, mas com certeza vai poder falar se eu tô falando alguma coisa que que tá fora do contexto, mas o Honda foi sim contratado, e ele acaba gravando um vídeo agradecendo todo mundo do Twitter por todo o apoio, falando que está muito feliz de estar vindo para o Twitter. Um outro exemplo que ajuda a gente a entender como essas conversas extrapolam o Twitter foi durante toda a polêmica, né, da morte do George Floyd nos Estados Unidos e do João Pedro no Brasil, que teve toda uma discussão sobre racismo, violência policial contra negros. Isso intensificou no mundo inteiro, e o Globo News fez uma pauta de discussão sobre o racismo, e um telespectador que estava assistindo, ele vendo quem fazia parte da discussão,
ele fez um tweet: rapaziada, a pauta é racismo, quando ele viu que todos os jornalistas que estavam participando da discussão eram brancos. O tweet recebeu mais de 4 mil retweets, diversos likes, mais de 20 mil likes, chegou na Globo News. Nesse momento, a Globo News faz uma retificação e acaba trazendo os jornalistas negros para participar dessa conversa, na verdade, para pautar essa conversa, e eles acabam até fechando o dia, né, com o Irlan Simões agradecendo aos telespectadores a toda a participação das conversas que aconteceram no Twitter sobre o tema. Então, essa é uma outra forma que o Twitter impacta, além das conversas que estão acontecendo no Twitter, mas também impacta outras mídias. E o último exemplo que eu tenho, só para aterrizar isso, aqui é um exemplo mais de entretenimento, que envolve uma marca, envolve a Downy, é sobre K-pop. Eu não sei aqui se vocês têm muita familiaridade, mas é um gênero musical que é gigantesco no Twitter. Uma das principais bandas é a BTS, e num live com essa banda, um dos participantes conta, né, que ele gostava muito do cheirinho do amaciante deles, e os fãs começam a perguntar qual que é o amaciante, e ele fala que é o Downy Adorable. Na Coreia, o produto acabou instantaneamente, ele esgotou geral, não tinha, e as conversas ganharam uma proporção que chegou no Brasil, e é quando a Downy decide aproveitar essas conversas e liberar uma promoção só naquele dia, para quem quisesse comprar Downy com 20% de desconto. O que é interessante é que no Brasil a conversa foi o dobro da conversa que aconteceu na Coreia, que estava de fato acompanhando o live acontecendo. Então, todos esses cases, eles acabam sendo possível porque o Twitter, ele é essa plataforma, ele é uma plataforma muito única, né? Para descrever, a gente gosta de falar que o Twitter, ele olha para isso. Então, enquanto em outras plataformas a gente está com um mood de olha para mim, e sem julgamento de valor algum, até porque eu também estou em todas as outras plataformas, mas acho que aqui é entender realmente qual que é o propósito, onde que o Twitter se encaixa nesse ecossistema, e ele tem exatamente esse de propósito, olha para isso, olha o que está acontecendo, olha o que as pessoas estão falando, olha qual é a última novidade sobre o meu tema de interesse, e isso faz com que a relevância da plataforma cresça todos os dias. Essa é uma ferramenta interna que a gente tem do Twitter, que ele mapeia todas as conversas por temas de interesse em tempo real. Então, a gente vê essas conversas sendo clusterizadas em diferentes temas, né? Então, é esporte, é política, é notícia, é tecnologia, é entretenimento, é música. Por quê? Milhares de pessoas estão entrando no Twitter todos os dias para falar das suas paixões e interesses. Mas o que mudou com o Covid, né? Com a chegada da pandemia, o que a gente vê na mudança de comportamento das pessoas e na atuação das marcas? E no primeiro momento, com certeza, a gente viu uma paralisação, e o que eu acho que foi o correto fazer, de tentar entender o que estava acontecendo, qual que era a melhor forma. Só que a gente, trabalhando muito próximo das marcas, a gente tentava entender com eles a importância de não deixar de comunicar, né? Entender o seu papel, entender o seu propósito, mas não deixar de comunicar. A gente até conseguiu levantar uma pesquisa que em 2008, na crise de 2008, a crise econômica de 2008, as marcas que deixaram de se comunicar, que não deixaram de se comunicar, se recuperaram 5 vezes mais rápido do que aquelas que se silenciaram naquele momento. A gente fez um estudo com a nossa audiência e a gente descobriu que 2/3 da nossa audiência achava que as marcas não podiam deixar de se comunicar, até porque elas são ilhas de credibilidade e de confiança no momento de muita instabilidade, mas 90% das pessoas achavam que elas tinham sim que ajustar o tom, porque era muito importante mostrar o que elas estavam fazendo para um contexto maior, entender, trazer um tom de empatia, de compaixão. Eu acho que o que mudou nesse contexto todo foi que a pandemia reforçou a necessidade das marcas de serem capazes de se adaptar a um cenário de crise, revendo estratégia,
campanhas, redirecionando a comunicação para um posicionamento mais alinhado ao papel social do novo contexto. Eu lembro que eu cheguei até a fazer uma reunião e um VP de mídia me disse, pela primeira vez a gente está vendo as marcas tendo que pedir licença para se comunicar, e eu achei isso muito forte. Achei isso muito forte, mas eu achei que isso, na verdade, faz muito parte da realidade do Twitter, né? Então, esse foi um momento que a gente trabalhou muito próximo das marcas para entender, para desenvolver qual que era o seu verdadeiro propósito, né? E como eles poderiam participar das conversas de uma forma que fosse relevante e não de uma forma que fosse intrusiva. Então, aqui eu trago o exemplo da Dove. Ela é o mais recente, mas eu também queria comentar de mais algumas. Eles lançaram o movimento Lavar para Cuidar. Opa! Queria que desse play, deixa eu ver aqui se vai. Bom, foi uma campanha de Lavar para Cuidar, eles convidam, aqui o vídeo não está aparecendo, mas a própria Dove, ela traz a imagem de outras marcas de sabonete, então Boticário, Granado, Johnson & Johnson, com o objetivo de sanar as dúvidas frequentes em relação a lavar as mãos, porque quando você lava, você cuida das pessoas que você ama. Então, esse foi uma das campanhas, mas a gente teve, por exemplo, na Casas Bahia, trabalhando com o seu personagem, o Baianinho, para exaltar os profissionais que estavam na linha de frente, além de dar algumas dicas de prevenção naquele período. A Natura e a Avon que se juntaram numa campanha de conscientização contra a violência doméstica, que infelizmente teve um agravamento durante esse período de isolamento social, e até as telcos, né, Claro, Vivo, TIM, que promoveram a hashtag Fique Bem, Fique em Casa, e divulgaram alguns serviços promocionais com bônus de internet, porque eles estavam entendendo esse novo contexto. Então, até uma indústria que é extremamente competitiva entendeu a necessidade de estar junto naquele momento para ajudar a sociedade. Então, isso foi um pouco do movimento que a gente viu, no primeiro momento das marcas. Eu falei um pouco que com a medida do isolamento social, a gente vê as pessoas mais tempo em casa, mais consumindo mídia, assistindo mais TV, estando mais em plataformas sociais, e isso obviamente teve um reflexo no aumento de visitantes únicos e também no tempo de navegação no Twitter. A gente teve hoje mesmo os nossos earning calls para reportar os resultados do segundo trimestre desse ano. A gente reportou 186 milhões de usuários diários monetizáveis, isso significa usuários que voltam com frequência para o Twitter e podem visualizar anúncios. Isso foi um crescimento de 34% ano contra ano. Esse dado é global, mas quando a gente olha para o Brasil está dentro do mesmo contexto. A gente, quem reporta os nossos números localmente são os dados da Comscore. Eles reportaram um crescimento nesse período de 36% de crescimento. A gente fechou o trimestre com 61,6 milhões de visitantes únicos, 16 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado, e um número mais recente, a gente está com 64,5, que foi agora do mês de junho especificamente. E quando a gente olha para o tempo na plataforma, a gente está falando de 45% a mais na média de minutos. Isso significa 40 minutos a mais em relação à média de visitas comparado a fevereiro. Então, a gente teve um impacto realmente muito grande do Covid, com as pessoas querendo se informar, no primeiro momento, querendo saber mais sobre a pandemia, entender esse contexto que a gente estava vivendo, mas, eventualmente, buscando essas válvulas de escape, né? Então, aqui a evolução da conversa de Covid desde 23 de março, a gente vê que ela vem caindo. Recentemente, agora em julho, a gente tem um pico novamente. Isso tem a ver com a confirmação do Bolsonaro com o Covid, mas, realmente, é uma conversa que tem caído ao longo do tempo e tem sido substituída pelos interesses e as paixões, como essa forma de descompressão, né? A gente é uma plataforma muito forte de interesses, música, entretenimento, celebridades, política, esportes, notícias,
tudo isso enfim, conversas diárias. O que a gente percebe, daí, Will, acho que aqui eu respondo muito a sua pergunta, né? O que a gente vê de mudança de comportamento? A gente vê algumas novas conversas surgindo, né? Então, se a gente compara o período pré-pandemia e pós-pandemia, a gente tem conversas sobre home office, homeschooling surgindo. Eu acho que, eu não sei, para mim homeschooling, inclusive, é um termo novo, nem sei se existia tanto antes. A questão do bem-estar, de você se cuidar, de você estar saudável, o cuidado com a pele, com exercícios físicos. A gente percebeu que começou a ter uma conversa muito grande em relação a garantir aquela beleza, né, daqui para cima, a maquiagem dos olhos, já que a gente vai estar sempre com a câmera. As conversas em torno de hobbies, então, instrumentos musicais, jardinagem, horóscopo, comida, bebida. Daí aqui eu já não sei o quanto isso é um hobby versus uma válvula de escape, né? A necessidade, Exato. A questão de jogos aumento de jogos é impressionante, consequentemente, das conversas, e finalmente finanças pessoais, né? Sabendo que a gente está entrando aqui numa crise econômica, como a gente começa a falar mais sobre finanças pessoais. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, ainda somando com esses comportamentos que você viu, vocês perceberam indústrias que não participavam das conversas ou que não estavam presentes no Twitter, que entraram, e indústrias que deixaram de falar por N razões? Vocês perceberam algum movimento das marcas com relação... Uma coisa é sobre as conversas, pegarem carona nas conversas, as coisas que estão acontecendo, mas indústrias que nunca participaram e nunca entraram em nada, agora começaram a fazer parte ou tentar fazer parte dessas conversas? Muito legal essa pergunta, Will. No primeiro momento, foi uma paralisação no geral, né, que foi até que eu comentei. O que a gente realmente acha que foi o correto de entender como entrar. Eu acho que as indústrias, elas foram voltando aos poucos, com base em entender qual que era o seu propósito. Eu acho que a gente tem todas as indústrias ativas no Twitter hoje, não tem uma indústria que não existia e voltou, ou uma indústria que parou, né, e não voltou mais. Mas o que eu vejo de novo é realmente essa junção de competidores no momento da comunicação. Para mim, essa foi a grande diferença do momento pré e pós-Covid, dos competidores unirem forças e falarem, não, beleza, vamos comunicar juntos, vamos pensar em iniciativa juntos para ajudar nesse contexto que todos nós precisamos de ajuda. Foi o que eu mais consegui perceber em termos de atuação diferente por indústria. Tá, deixa eu aproveitar e emendar mais uma aqui. E nesse momento, somando essas duas coisas que eu perguntei para você, que você respondeu e o que você já falou até agora, e se você for falar mais para frente, pode responder mais na frente, como é que vocês sentem no Twitter as agências usando esse tipo de informação para as marcas que elas atendem? Como é que vocês sentem algum tipo de mudança com relação ao comportamento das agências? Porque eu não vou falar da agência que eu trabalho aqui, a intenção não é fazer jabá, mas a maioria das agências vem fazendo seus reportes para os seus clientes, pegando informações, usando informações de diversas fontes, de diversos lugares. Vocês sentiram uma aproximação maior das agências com relação ao que está acontecendo para ter esse pulso de verdade, real do que está acontecendo, porque ninguém é melhor do que vocês para ter esse pulso do que é de fato relevante na cultura? Como é que vocês sentem as agências mais próximas e como vocês estão ajudando as agências nesse período? Ótimo, eu vou endereçar sim mais para frente, mas eu senti assim as agências mais próximas. Eu acho que as conversas que a gente foi tendo no começo era muito esse pedido por insights, essa necessidade por insights, por troca também, né? E a gente foi pensando em N iniciativas que a gente conseguiria munir as agências de uma forma até escalável de todos esses insights que a gente tem. Então, eu vou cobrir sim essa pergunta. Obrigado. Tem mais alguma, Will? Que eu começo a falar, né? Não, eu não paro mais. Não, eu vou ficar quieto aqui. Se o pessoal quiser perguntar, coloca aí no chat, gente. Tá bom. Daí, enfim, trazendo esse contexto das marcas voltando, então,
quando eu falei um pouco do contexto da Dove, falei do Baianinho das Casas Bahia, das telcos, esse foi muito num primeiro momento que a gente estava vendo eles assumindo o seu propósito de qual era o papel delas na sociedade, e a gente já começa a ver movimentos de marcas voltando a atuar na plataforma, se associando a interesses, né? Então, a gente vê a Fiat lançando a sua campanha, né, do novo Fiat Strada, se aproximando das conversas, da paixão de música. Então, eles conseguiram resultados super bacanas, aí com 7 milhões de visualizações num curto período de tempo, porque isso está muito associado às conversas que estão acontecendo. Mais para frente, até mostrar um pouco os dados sobre música, especificamente, que aumentaram muito no pós-pandemia, até pela questão das lives, ou até mesmo o Google, que aproveitou o Dia Mundial do Rock para contar um pouco da história do porquê o dia 13 de julho é, de fato, o Dia Mundial do Rock, que tem muito a ver com o festival de Live Aid, que foi feito em 1985. A gente tem a Samsung, que aproveitou e comunicou em 2 fases para ir sendo mais cautelosa. Então, no primeiro momento, trabalhando com criadores de conteúdo, que eles foram trazendo um pouco do conceito de como que eles se conectam com as suas casas nesse momento de isolamento social, gerando um pouco da awareness, trazendo o conceito da campanha, mas ao mesmo tempo ainda de uma forma muito, muito soft, né, falando muito mais de uma experiência pessoal, e finalmente numa segunda fase trazendo uma promoção que é já bem comunicação, né, bem focado em venda, falando de uma promoção com a combinação de TV e AR, e a gente vê essas 2 fases aqui da Samsung. Então, a gente já começa a ver essa retomada das marcas, de não só olhar para o contexto Covid, mas como elas também conseguem ser relevantes, considerando que as pessoas estão tendo esse momento de escape, elas estão falando dos seus interesses, elas estão tentando retomar, né, as conversas do dia a dia, né, já estão retomando, na verdade. E aqui eu entro na pergunta sobre Twitter e agências, né, eu acho que o nosso esforço sempre foi trabalhar muito em conjunto, muito próximo da operação das agências para auxiliar as agências a extrair o melhor da plataforma, tanto como uma plataforma de comunicação, uma plataforma de mídia, mas também como uma plataforma de insights. No Twitter, a gente fala que ele tem 3 características muito únicas, que ele é ao vivo, né, ele é live, porque quando você entra no Twitter, ele não tem algoritmo por engajamento, então a timeline, ela é organizada de forma cronológica, ele é ao vivo, ele é conversacional, então você vai além das suas redes de amigos e de familiares. No Twitter é sobre as pessoas que de fato têm o mesmo interesse com você. Então, você conversa com pessoas que você nem conhece e você, às vezes, conversa até com celebridades, jornalistas, e existe uma troca no Twitter, e ela é uma plataforma também pública. Quase 100% das nossas contas hoje são públicas, ou seja, vocês não precisam me seguir, eu não preciso seguir vocês para vocês terem acesso ao meu tweet. Eu até compartilhei aí o meu @ no começo. Quem me procurar já vai ter de cara aí tudo que eu tweeto, que eu retuito, que eu gosto, e isso é uma grande plataforma de insights. Então, quando as agências fazem um estudo de listening, faz um estudo de conversas, o Twitter, ele não tem esse filtro exatamente por ser uma conversa, uma plataforma pública, né, que é o que os nossos usuários selecionam, é como eles usam a nossa plataforma, né. E com a chegada da pandemia, eu acho que o que eu percebi foi uma indústria muito impactada, né? Conforme eu fui fazendo os cafés, era um momento muito desafiador, mas também se mostrou um momento de muita resiliência, muita reinvenção. Para mim ficou muito evidente a importância das agências com os seus clientes, o papel estratégico, o valor que elas podem trazer para as marcas como verdadeiros parceiros de negócio, né? Não só como fornecedores de serviços de comunicação, mas a gente estava num contexto desafiador, então a gente trabalhou muito próximo para entender quais eram
onde a gente mais conseguiria entregar valor, né, para as agências, e a gente acaba identificando 3 pilares que têm sido os pilares que têm nos premiado, assim, em termos de atuação com as agências nesse período. O primeiro deles é a necessidade das marcas. Daí, Will, é exatamente isso que você fala, dessa questão de insights. A gente percebeu uma necessidade muito grande de conseguir insights, porque as marcas cancelam, né, todo o seu planejamento para o ano e começam a falar de replanejamento. Então, para o replanejamento de um momento que a gente não tem playbook, que a gente não sabe direito qual que é o contexto, como a gente pode ter o máximo e o maior número de insights para ajudar a gente a tomar decisões mais relevantes, mais assertivas. Então, a gente pensa algumas atuações nessa frente, que eu vou falar um pouquinho. A gente tem um pilar de capacitação. Das agências que eu sempre trabalhei, esse é um pilar que sempre esteve muito presente, né? Existe a cultura da capacitação, até mais do departamento de mídia, né? Então, a sexta-feira de treinamento, a primeira segunda-feira do mês, algumas fazem de forma mais aleatória, mas capacitação, treinamento sempre fez muito parte da cultura da agência, e do momento que todos começam a trabalhar de casa, como a gente consegue reinventar esse pilar, tanto para nós quanto para as agências. E no último momento é as soluções de negócio, né? Como nós, como Twitter, podemos trazer algumas soluções de negócio que podem ajudar vocês nesse período tão conturbado. Daí, das necessidades de marca, a gente lança principalmente para o departamento de mídia e para o departamento de BI, além da newsletter, das nossas newsletters que vão para toda a agência, a gente selecionou alguns stakeholders importantes das agências, né, que a gente tinha mais contato, para compartilhar semanalmente todos os insights que a gente estava gerando em relação às conversas, que envolviam tanto conversas sobre Covid, como conversas sem ser Covid, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos de alguns dos insights que a gente tirou mais recentemente, né? Aqui a questão do volume de tweets sobre o gênero de música. A gente teve um aumento de 49% do volume diário de tweets sobre música durante o período do isolamento. A conversa muda, ela aumenta, né, principalmente pela questão dos lives, dos artistas, dos lançamentos, dos eventos musicais. A gente vê, inclusive, aqui alguns gêneros ganhando ainda mais visibilidade, como foi o caso do sertanejo, que ele teve um aumento bem representativo pós-live. A questão das conversas sobre streaming, como ela tem aumentado desde o começo da pandemia, daí aqui em streaming de vídeos, de séries, de novelas, de música. Então, tem sido também uma das conversas que tem permeado bastante o papo, né, durante esse momento de pandemia. E um outro mais recente é TV, né, Twitter TV é uma parceria antiga, tem muita sinergia esses dois meios. A programação da TV, ela é muito presente nas conversas do Twitter, todos os dias. Se você entrar no Trend Topic, vai ter alguma hashtag associada a algum programa de televisão que está no ar. A gente tem até Trend Topics relacionados a Ana Maria Braga, da novela, ao futebol, ao reality show. Globalmente, a gente está falando de mais de 1 bilhão de tweets. No Brasil, 309 tweets, desculpa, gente, estão tocando a campainha aqui. Faz parte. E os principais programas que a gente tem falado sobre tem sido reality show, reprise de novelas, esportes e programas de entrevistas e programas jornalísticos. Então, esses são alguns dos insights que a gente tem compartilhado com as agências, mas a gente também tem feito um trabalho muito próximo dos grupos para entender quais esses insights que a gente tem gerado são mais relevantes para cada grupo, para cada cliente, porque, enfim, é um mar de possibilidades. É muito importante a gente também entender qual que é a necessidade de vocês para a gente conseguir trazer essa inteligência junto aos insights que a gente consegue produzir internamente. Eu quero fazer uma pausa aqui para ver se tem mais alguma dúvida em relação a isso, Will. Para mim está claro, super claro. Boa.
pessoal não está interagindo muito no chat aqui, não. Tá. Vamos lá, pessoal, pode perguntar, viu? Pode perguntar isso. O segundo pilar é a questão de capacitação. Então, como eu falei, foi o momento da gente se reinventar. A gente lança uma plataforma de capacitação online, que é o Twitter Flight School. Em 6 horas, as pessoas conseguem ter o básico sobre o Twitter. Ela é feita de forma modular, não precisa fazer 6 horas direto. Pode ser conforme a necessidade, escolhe o módulo certo. Então, ela é disponível para qualquer pessoa que tiver interesse de entender mais sobre o Twitter, mas a gente também tem feito um esforço com as agências de levar esse conteúdo de uma forma mais interativa. E a gente lança também, no começo da pandemia, o nosso webinar, que a gente leva assuntos que estão em alta naquele momento. Então, por exemplo, essa semana, especificamente, a gente vai ter um papo super legal com a nossa gerente de comunicação sobre segurança de marca e conversas saudáveis. Quem quiser, tem aqui o QR Code, sexta-feira, 10 horas da manhã. E é uma forma que a gente também pensou de conseguir levar conteúdo muito rico e continuar capacitando as agências nesse período que, enfim, cada um tem um horário, cada um funciona de uma forma. Então, quem quiser assistir ao vivo, ele está disponível ao vivo, mas também quem quiser assistir depois, ele fica disponível na nossa plataforma, que eu acho que, enfim, acaba tendo muito da dinâmica do que o Gun tem promovido com essas sessões de palestras com o Radar. E por fim, e daí agora eu paro de falar, a gente tem as soluções de negócio. Aqui tem sido muito caso a caso, entender como a gente pode ajudar cada uma das agências. A gente tem identificado algumas dores comuns entre as agências. A primeira delas, que eu acho que está mais fresca na minha cabeça, é a questão de a produção, né? Então, devido ao isolamento social, a gente teve muita dificuldade de produção, ou até mesmo com corte de verbas de comunicação, corte de verbas de produção. Então, a gente tem um time interno do Twitter, Art House, que eles têm trabalhado muito próximo das agências e dos clientes para trazer uma solução de uma forma, por exemplo, durante o isolamento social, eles pensaram toda uma estrutura que eles conseguissem empoderar criadores de conteúdo sem eles precisarem sair do isolamento social. Então, tinha toda a entrega de todas as ferramentas que eles precisariam na casa deles para eles conseguirem produzir esse material e ser um material útil de campanha. Então, esse é um exemplo. A gente também tem identificado marcas que estão com potencial de crescimento, que estão indo muito bem no Twitter, mas estão com a equipe sobrecarregada do lado das agências. Então, a gente está trabalhando com um parceiro de tecnologia para fazer o gerenciamento da operação dessas campanhas, porque exige uma atenção, né, para entregar os KPIs, entregar os resultados esperados pelas marcas. E entre outras soluções de negócio que a gente tem customizado, tem tentado entender, fazer teste, né? Porque a gente tem muito esse mindset de vamos fazer teste para depois conseguir escalar e levar para o resto do mercado para saber se realmente funciona. Então, a gente está exatamente nesse período, né? Lembrando que a gente não tem playbook, a única constância é a mudança, e a gente está aprendendo e tentando se reinventar todos os dias com algumas novas soluções e algumas novas ideias. Muito legal, e é isso. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, então. Como a gente falou no início ali que a nossa razão de existência é para capacitar profissionais de atendimento e negócios, eu queria, se você se sentir à vontade para falar, você falou do departamento de mídia, você falou do departamento de BI. Como é que você enxerga o profissional de atendimento e negócio nesse cenário? E como você acha que nós, profissionais de atendimento e negócios, podemos usar o Twitter, ou usar você, ou usar as outras pessoas que a gente sabe que estão sempre super à disposição aí no Twitter para ajudar a gente na construção das marcas que a gente tem aqui? É uma pergunta muito boa. Alguém também gostou. Nosso querido Robert, nosso eterno presidente, foi ele. O que eu percebi durante essa pandemia foi muito desse papel estratégico da agência para os clientes, né? Eu acho que ninguém mais do que o atendimento para entender a verdade, o real negócio, os desafios de negócio do cliente. Então,
para o Twitter é muito importante se aproximar, né, dos atendimentos para entender um pouco mais o contexto e como a gente consegue ajudar vocês a levar essas soluções para os seus clientes, porque no final do dia a gente quer ajudar vocês a atenderem melhor os seus clientes, que é, por exemplo, uma questão do que eu comentei da produção de conteúdo. Esse insight da dificuldade de produção veio de uma conversa, inclusive, com o atendimento. Claro. Eu vivi faz um tempinho já, eu vivi em 2016, no Rio de Janeiro, na agência, a gente mudou para o Rio de Janeiro, porque a gente atendia uma das marcas que era patrocinadora das Olimpíadas. E vocês, obviamente, a gente construiu aquele War Room, a gente ficou 60 dias trancado, das 7 da manhã às 7 das 10 da noite, trabalhando todos os dias. E vocês ajudaram muito a gente ali nas conversas e como a gente levanta os assuntos, como é que a gente consegue, obviamente, no bom sentido, levantar um assunto, fazer com que a conversa funcione. Você acha que a plataforma, de fato, ela só funciona... eu quero ver se eu consigo fazer essa pergunta direito, tá? Para sair direitinho. Então, eu tô ao vivo aqui, tá? Então, eu tô pensando também. Então, se eu consigo colocar nas palavras o que eu tô pensando. Você acha que a plataforma, ela funciona melhor para essas coisas que estão acontecendo no momento agora? Sim. Mas você acha que ela só funciona ou você vê as marcas achando, ou profissionais de agência achando que ela funciona simplesmente para essas grandes coberturas, ou um MasterChef, ou um jogo de futebol, ou coisas que estão muito em cima sobre esse tipo de coisa, ou você acha que é sobre usar a plataforma, tem outras maneiras de serem usadas pelas agências para ajudar a construir a conversa ao longo do período? Sim. Eu entendo o que você está falando, e eu acho que existe muita clareza do Twitter para conectar com a audiência, né, das marcas em momentos ao vivo, né? Mas o que a gente tem visto ao longo dos anos são as marcas entendendo o valor do Twitter para, na verdade, dois grandes momentos. O primeiro deles é o lançamento de algo novo, o lançamento de um novo produto, de uma nova campanha, de uma nova comunicação. E o Twitter, ele acaba tendo uma força muito grande para lançamentos, porque ele tem exatamente esse poder de reverberar a comunicação, reverberar a mensagem. Então, eu trouxe alguns exemplos no começo, né, da apresentação, falando como as conversas, de fato, extrapolam o Twitter. É exatamente por isso que algumas marcas entendem como trabalhar lançamentos de novos produtos, de novas mensagens, para aproveitar dessa reverberação que acontece e essa receptividade, inclusive, da audiência, né? E um segundo momento é o momento de conectar com o que está acontecendo. Conectar com o que está acontecendo não precisa ser necessariamente só um momento ao vivo. Então, é o momento do futebol que está acontecendo ao vivo. Na verdade, se conectar com o que está acontecendo é entender quais são as conversas relevantes que estão acontecendo na plataforma. Então, quando a gente fala que a gente tem música como um tema de interesse que está bombando, que aumentou mais de 40% pré-pandemia, pós-pandemia, e uma marca tem música como o seu território, por que não explorar música no Twitter, né? Por que esperar só o momento do Rock in Rio para estar no Twitter? Então, esses momentos estão acontecendo todos os dias, conversas relevantes estão acontecendo todos os dias. Lógico que momentos ao vivo também tem o momento do Rock in Rio, o momento das Olimpíadas, também tem isso, mas com certeza as conversas estão lá, e as marcas que têm uma atuação mais perene, elas acabam, inclusive, até tendo mais resultado, né, porque a gente fala que não é um intruso na conversa. Então, a marca que está lá todo dia, falando sobre música, e criando suas conexões, e criando com a sua audiência, no momento que chega aquele grande evento, ela faz parte da conversa de uma forma muito mais natural. E ela não é aquela intrusa querendo se aproveitar daquele momento, né? Tipo, agora é o momento de visibilidade, vou aparecer. Não, é uma construção com a sua audiência dentro do Twitter. Perfeito. O Stênio, que é do GAN, que também fez uma pergunta, eu vou pegar um pedaço da pergunta dele para te fazer uma outra pergunta, que você acha que o Twitter funciona standalone? Por exemplo, eu consigo... Obviamente que tem conversas que estão passando ali, mas você acha que
eu preciso de outras redes complementares para fazer que alguma coisa aconteça, tenha repercussão, ou você acredita que eu consigo usar o Twitter como uma plataforma principal, obviamente com essa constância e com essa perenidade, e a coisa funcionar de verdade? Acredito sim, com certeza. Eu acho que tudo depende de qual que é a sua estratégia. Como eu tenho um background de mídia, então com um background de mídia eu acho que sempre que a combinação dos meios entrega mais resultados, mas a gente tem casos, por exemplo, é o caso que está vindo na minha cabeça agora, até de lançamento de campanha. Ele é um caso gringo, mas eu gosto muito dele, que ele era da maionese Hellmann's lá nos Estados Unidos. Eles estavam querendo dar um boost de vendas na maionese deles, né, que, enfim, é um produto tão antigo, né, como você comunica, né, como você traz esse refresh para a maionese. Então, eles têm a ideia de trazer a questão da maionese com ketchup, que é o Mayochup, né. Então, eles geram toda uma conversa em torno do Mayochup, que é ketchup com maionese, para, no fundo, né, drivar as vendas de maionese. Esse case, né, essa campanha, ela surge no Twitter, ela surge num primeiro momento como um post pedindo a opinião dos usuários, pedindo a opinião da audiência da marca, da Heinz, e ele vai reverberando, e ele chega na televisão, e ele chega em e-mails. A gente tem outros casos, por exemplo, de marcas que, por exemplo, não tem dinheiro para estar na televisão, mas elas querem participar de grandes momentos, e eles usam o Twitter até como uma estratégia de guerrilha para participar das conversas. Então, um case que ganhou... A gente tem diversos cases que ganharam Cannes nesse contexto. A gente tem um case do Airbnb, que queria participar da conversa de Oscars, e toda a campanha em torno de Oscars foi junto... foi no Twitter, já que eles não poderiam estar na TV, que eles estavam com um competidor na TV, ou até mesmo o Volvo durante... Ai, gente, sumiu agora o nome. De futebol americano, aquela... Ai. Super Bowl? Super Bowl, obrigada. Isso. Durante o Super Bowl, a Volvo, imagina, comparado com as grandes montadoras dos Estados Unidos, não tinha, né, a capacidade de estar na televisão, de estar lá no Super Bowl como uns patrocinadores, mas eles conseguiram também reverter as conversas. Então, assim, eu falei tanto um exemplo de maionese, que era um lançamento, até 2 exemplos de campanhas que ganharam Cannes para se conectar com o que está acontecendo, e os 3 cases funcionaram super bem. Então, sim, acredito que dá para usar de N formas, e a gente pode trabalhar junto para entender qual que é o contexto e o mais importante, para dar certo o Twitter, é importante que a marca tenha uma comunicação relevante. Então, esse estudo da audiência, esse estudo dos insights, entender o que é realmente relevante para a audiência da marca é muito importante para dar essa engrenagem para as conversas que vão acontecer no Twitter. Entendi. Legal, muito obrigado, Rê. A gente está quase chegando já no final do nosso tempo aqui estipulado para a conversa. Não sei se você quer encerrar, quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer, obviamente, você pelo lado do Grupo de Atendimento e Negócios, agradecer a abertura de vocês, agradecer que vocês vieram para falar com a gente aqui. E se você quiser fazer alguma consideração final, quiser falar mais alguma coisa para encerrar o papo, fica 100% à vontade, por favor. Legal, Will. Obrigada. Eu quero muito agradecer ao GAN pelo convite, pelo espaço. A gente sempre tem muitas novidades para trazer, então espero que tenha sido um papo bem rico para vocês. Eu tentei trazer alguns exemplos, alguns cases do que a gente tem visto. Tem algum case onde a gente pode encontrar, vocês podem seguir o Twitter Brasil, Twitter BR no Twitter. Eles compartilham bastante dos cases e todas as comunicações do Twitter, mas a gente também tem o blog oficial, onde a gente comunica os nossos cases. E vocês ficam convidados também para participar do webinar que vai rolar essa sexta-feira. E, finalmente, muito obrigada pelo tempo. Eu sei que a gente está todos cansados de tela, então, está numa quinta-feira, final do dia aqui. Eu realmente agradeço a atenção
e o tempo de todos vocês. Espero que tenham gostado. Foi muito legal. Super agradece a Will, né, e a Rê. Eu acho que essa apresentação foi completa, né? Ela entregou vários dados que a gente não sabia, inclusive sobre, pegando o gancho, o evento que a gente vai fazer em agosto próximo vai ser sobre o mercado de games no Brasil, Rê. Você citou aí que cresceu bastante. Que legal. Né? E a gente vai ter 3 especialistas falando sobre esse mercado de games, que é o Bernardo Mendes, que é um especialista de games, o Cláudio Lima, Chief Creative Officer da Tio Latam, e o Fábio Reis, que é Head of New Business da Omelete Brasil. Cada um, do seu ponto de vista, vai falar sobre esse mercado, sobre esse universo, as oportunidades, tendências, como as marcas estão interagindo no mercado brasileiro. E tem uma apresentação super legal também, algumas novidades para a gente, então vocês aguardem que logo, logo a gente já dispara o e-mail marketing para as inscrições. E super obrigada, Rê, de novo, Will, por esse assunto de hoje, né, por essa participação. A gente espera ter vocês de novo aqui nos eventos do GAM. Obrigada, Tita. Obrigada, Will. Isso. Obrigada, gente. Pessoal. Muito obrigado, gente. Boa noite, viu? Todo mundo. Tchau. Obrigado, Renato. Foi ótimo. Tchau, tchau.